volta então para falar sobre vetores, começar um estudo mais aprofundado sobre vetores. Está no teu livro 1, no módulo 2 do livro 1, lá em Física 4, o estudo de vetores. Bem, quando a gente vai estudar vetor, a gente estuda o vetor por causa das grandezas físicas. A gente viu que grandeza física é tudo aquilo que a gente pode medir. Essas grandezas podem ser adimensionais, sem unidades, ou dimensionais. Das dimensionais, nós temos aquelas que ficam bem definidas por um número e uma unidade de medida, que são as grandezas escalares, e as grandezas que precisam do número com unidade de medida mais a orientação. São grandezas chamadas de vetoriais. Por que as grandezas vetoriais levam esse nome? Porque elas vão ser bem representadas por um vetor, que para nós aqui será um segmento de reta, um pedacinho de reta com uma orientação, que vai levar uma seta. E esse segmento de reta, que tem uma orientação, vai ter módulo, vai ter direção e vai ter sentido. O módulo do vetor, vamos chamar esse vetor aqui de vetor V. Tá? O módulo do vetor V eu vou representar assim, ó. Módulo do vetor V, ou assim. Tá? Módulo do vetor V, o V sem a setinha em cima. O que ele vai indicar para nós? Ele vai indicar para nós qual é o tamanho do vetor. O tamanho do vetor, que para a grandeza física vem a ser a sua intensidade. A sua intensidade. A direção do vetor e o sentido geram alguma confusão, né? Por causa da nossa forma cotidiana de falar, né? A nossa forma de falar no nosso dia a dia. Bom, a direção do vetor é dada pelo segmento de reta. Então, para eu saber qual é a direção, eu vou tapar a seta. Vai estar lá no segmento de reta. E o sentido vai ser dado pela seta. Pela seta. Então, veja, se o segmento de reta vai me dar a direção, eu vou ter direção no vetor como sendo alguma coisa do tipo horizontal, vertical, oblíqua. E a seta que vai me indicar o sentido pode ser do norte para o sul, norte para o sul, de cima para baixo, entre outros. Tá? Então vamos pegar aqui um vetor, vamos desenhar aqui um vetor, vamos dizer que esse vetor aqui tenha essa representação aqui, vou chamar esse vetor aqui de vetor A. Esse vetor A tem um módulo, vou representá-lo assim, ó, o módulo do vetor A ou A, que é o tamanho do vetor, mas para eu definir o tamanho do vetor, eu tenho que estabelecer uma unidade. Então vamos dizer que isso aqui seja uma unidade, ó. Aqui é uma unidade, tá? Aqui é uma unidade. Uma unidade. Então, quantas dessa uma tem aqui, ó? Quantos desse uma tem aqui? Então, eu vou contar. 1, 2, 3, 4. Tem 4 dessas unidades. Então, o módulo seriam 4 unidades. A direção desse vetor. Direção desse vetor. Esquece a seta. Olha para cá. Essa direção é vertical. Então, aqui, vertical. Está lá no segmento de reta. E o sentido desse vetor. O sentido desse vetor, eu vou olhar para a seta, exclusivamente para a seta. A seta está vindo de baixo para cima, então esse é o sentido. De baixo para cima. Então, para nós, aqui no nível de ensino médio, geralmente o vetor vai ser representado por esse segmento de reta, que tem uma orientação, tendo 3 elementos, um módulo, uma direção e um sentido, cada um com a sua função. Pois bem, quando eu tenho os vetores, eu posso ter vetores que são iguais. Quando é que vetores são iguais?
Iguais são vetores que apresentam mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Então, eles apresentam módulo, direção e sentido iguais. Então, por exemplo, vou pegar aqui, ó, esse vetor, vou chamar de vetor A, vou pegar um outro vetor aqui, vetor B, um outro vetor aqui, vetor C. Então, eu sei que o vetor A é igual ao vetor B, que é igual ao vetor C. Os três vetores são iguais, porque tem módulos iguais, direções iguais e sentidos iguais. Eu posso ter vetores opostos. Vetores opostos. Eles vão apresentar módulo e direção. Módulos iguais, direções iguais. E os sentidos são opostos. Daí que sai o nome. Tá? Vem pelo sentido. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um vetor A, aqui um vetor A, aqui eu tenho um vetor B. O vetor A é igual a menos o vetor B. Está aqui, ó. O sinal me indicando. Se eu botar o sinal de menos na frente do B aqui, o que eu estou fazendo? Se o B tem essa orientação, o menos B vai ter essa orientação, a orientação oposta. Então, o sinal na grandeza vetorial está vinculado ao sentido. Se a gente convencionar que para cima é positivo, então para baixo é negativo. Se a gente convencionar que para um lado é positivo, para o lado oposto é negativo. Essa convenção vai servir para as grandezas vetoriais, enquanto que nas grandezas escalares o sinal está vinculado à quantidade. Por exemplo, tu vai tirar um extrato bancário e lá diz que o teu saldo no banco é R$3.000, positivo, quer dizer que tu tem dinheiro no banco. Se tu tirar um extrato bancário e o teu saldo for menos R$1.000, quer dizer que tu está devendo R$1.000. Então, dinheiro é uma grandeza escalar, não tem orientação. O sinal positivo quer dizer que tu tem o dinheiro. O sinal negativo é que tu está devendo esse dinheiro, certo? Escalar é assim. Temperatura, 30 graus Celsius. Temperatura, menos 10 graus Celsius. Então, o sinal está vinculado à intensidade. Velocidade, 10 km por hora, menos 10 km por hora. Mesmo valor numérico, mesma direção, sentido contrário. Mudou o sentido. Legal. Agora vamos ver quando é que os vetores são diferentes. Vetores diferentes. Vetores são diferentes quando apresentam módulos diferentes ou direções diferentes ou sentidos. Então, pode ser o módulo diferente, já é o suficiente. Pode ser a direção diferente, já é suficiente. Pode ser o sentido diferente. Então o oposto é diferente? Sim, o vetor A é diferente do vetor B. Só ele é oposto porque o que muda é apenas o sentido. Mas é diferente. Então, sempre que eu tiver um dos três elementos do vetor, módulo, direção, sentido, um dos três sendo diferentes, os vetores já são diferentes. Eles já são diferentes, já é o suficiente para os vetores serem diferentes. Então, aqui eu tenho, por exemplo, um vetor A, um vetor B, um vetor C. Então,
Então, o vetor A é diferente do vetor B, que é diferente do vetor C. São diferentes os vetores. Tá legal? A gente segue com mais um papo aí de vetores daqui a pouquinho, numa próxima videoaula.